na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, o apóstolo Paulo vai escrever sobre a unidade na diversidade. E ele vai falando sobre os membros do corpo, a importância de cada um, que nenhum pode querer exercer a função do outro. E ele vai falar sobre membros que são superiores e inferiores, né? E no versículo 22 e 23 ele vai dizer: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, preste atenção, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Quando você ouve a leitura de um texto como esse, o que vem à sua cabeça? Quando eu estava meditando aqui, e quando me deparei com esse texto, que o apóstolo Paulo, ele vai no contexto, ele vai falar sobre os membros, sobre os ouvidos, sobre as narinas, sobre os olhos. Ele vai falar que se um corpo todo for um mesmo membro, ele não é corpo. Você imagina uma situação horrorosa. Imagina se meu corpo inteiro fosse formado pelo nariz. Que coisa horrenda. Imagina se meu corpo inteiro fosse um olho. Que coisa horripilante. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos fez com cada membrozinho especialmente moldado pelo Senhor, com exceção de algumas pessoas que nascem com alguma deficiência. Mas no geral, nós somos compostos por membros, e esses membros eles completam o corpo. Porque, pelo contrário, se fôssemos todos boca, coisa horrível seria. E aí ele vai falar nesse versículo 22 e 23 dos membros que nós julgamos muitas vezes que não são essenciais, mas eles são. E ele vai falar sobre membros que muitas vezes eles são julgados como membros desonrosos. Vamos falar aqui, cá entre nós, sobre o membro excretor, né? Vamos falar aqui do ânus. É um órgão, na verdade, que ele serve para excretar tudo aquilo que o nosso organismo não precisa. Nós nos alimentamos, o nosso organismo trata de separar tudo aquilo que é importante para nos alimentar, e aquilo que não é importante, ele vai fazer o quê? Ele vai expelir. E através disso, o nosso corpo se torna o mais saudável possível. Imagina se esse órgão, se esse membro, né, esse órgão na verdade, ele não existisse. Obviamente Deus teria usado uma outra forma, mas o nosso corpo tem que ser completo. Você imagina um ser humano, como acontece algumas anomalias, de crianças nascerem sem o ânus. E aí, ou apela para cirurgias, a intervenções cirúrgicas para resolver o problema, ou a criança não vai resistir, a criança vai acabar morrendo. E é um órgão que está lá, e muitas vezes nós, no nosso dia a dia, não nos atentamos para a importância dele. E o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui no versículo 23, olha só: e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos,
nós mesmos os tratamos com maior honra, e os membros que em nós são vergonhosos, ou seja, vamos entender que o apóstolo Paulo está falando de partes íntimas, de partes que são escondidas, que a gente não expõe porque é vergonhoso. Nós mesmos o vestimos com decoro especial. Uma pessoa que é honrosa, uma pessoa que tem decoro, uma pessoa que tem uma postura de honra, ela vai cobrir esse órgão, ela vai andar com ele coberto, a não ser que seja uma pessoa que esteja em adoecimento mental, uma pessoa que não tem controle, não tem domínio sobre os seus atos, ou ele esteja totalmente à mercê de uma situação que foge aqui no momento de uma explicação. Mas uma pessoa normal, uma pessoa saudável, uma pessoa moralmente saudável, psicologicamente saudável, emocionalmente saudável, uma pessoa que tem moral, ela vai cobrir esse órgão, ela vai proteger esse órgão. Por quê? Porque ela sabe que ali não é para ser exposto. Então, até um membro que ele não é visto como algo honroso, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser amado, ser cuidado. Por quê? Porque é essencial para o corpo. Por isso nós precisamos entender isso. Quando se refere ao corpo de Cristo, existem pessoas dentro da igreja que muitas vezes são olhadas e não são admiradas, não são respeitadas. Olha o que eu estou dizendo, não é que não são admiráveis. Elas não são admiradas, nem respeitadas, nem vistas como essencial no corpo de Cristo, mas ela é essencial no corpo de Cristo. Muitas vezes são pessoas que estão lá quietas no seu canto, mas estão exercendo uma função fundamental no corpo. Amém? Então que nós possamos aprender isso, a respeitar, a amar cada membro do corpo de Cristo, assim como nós amamos e respeitamos cada membro do nosso corpo, mesmo que muitas vezes sejam membros que estão guardados, escondidos, cobertos, mas nós precisamos amar, respeitar e cuidar. Assim também o corpo de Cristo precisa ser amado por completo. O corpo de Cristo enquanto igreja precisa ser respeitado por completo, precisa ser valorizado, honrado. E só quem tem honra para dar é quem tem honra. Uma pessoa que não tem honra não tem como honrar. A palavra de Deus diz que a gente só dá aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebe. Se nós recebemos do alto, nós temos algo para dar. Olha só o sinal da cruz. O sinal da cruz, ele é vertical e ele é horizontal. Eu recebo do alto e eu distribuo para aqueles que estão próximos de mim. Então, honra é isso. Que você possa ficar com essa palavra, que você possa meditar nessa palavra, que você possa aprender a amar, respeitar e valorizar cada membro do corpo, porque são essenciais e são extremamente amados, cuidados pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e te dê um dia cheio da presença do Espírito Santo. Seja luz, seja um instrumento de Deus na vida de alguém, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço.